Aleluias. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Amém. 1 de João capítulo 2, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é a prova. Isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aleluia. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Aleluias. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aleluias. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Aleluia. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Amém? Eu tenho uma pergunta para responder a muita inquietação que surge entre muita gente. Mas será que é possível que um cristão genuíno, uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, que conheceu o Espírito e se corrompa definitivamente, crucifique agora o Senhor Jesus Cristo, blasfeme? Será que é possível? Não, nunca é possível. Nunca é possível uma pessoa que conheceu o Espírito Santo e agora hoje ele é inimigo direto do Evangelho, consciente, falso profeta. Amém? E eu gostaria de vos dizer uma coisa. Nenhum falso profeta ou falso Cristo nasceu de novo. Nenhum. Nunca nasceram de novo. Todos os falsos Cristo, falso profeta, foram pessoas que nunca nasceram de novo. Por quê? Eles, se fossem de nós, teriam permanecido. Isso tudo só manifestou para que vocês saibam que nem todos são de nós. Entendeu? Tá sabendo? Ele era de Deus, se corrompeu, eu não sei o que. Não, nunca foi de Deus. Nunca nasceu de novo. Muito forte, né? Ele era convencido e não convertido. Amém? E eu vou te provar nas escrituras que toda pessoa que recebe o Espírito Santo, ele é selado. Tá sabendo? Ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E o que é selo? O selo é a garantia de que quando a pessoa recebe Deus, não recai para a apostasia. Entendeu? Agora, então, o que a Bíblia fala daqueles que caíram em Hebreus capítulo 6, versículo 4? Daqueles homens que caíram. Como você explica esse fenômeno? Agora eu vou te explicar o que significa isso. Paulo não falou de pessoas que conheceram Deus, o Espírito Santo diretamente, ou foram batizados pelo Espírito. Paulo fala de pessoas que provaram o poder de Deus, experimentaram do dom celestial. Vamos ler. Aleluia. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, muito forte. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, aleluia, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Aleluia. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Entendeu? Presta atenção. A Bíblia não está a falar aqui de pessoas que conheceram o Espírito Santo de forma direta. Não, mas pessoas que experimentaram, provaram, estiveram na igreja. Entendeu? Estiveram na igreja, ouviram da palavra de Deus, tiveram conhecimento da Bíblia. Entendeu? Aleluia. Estavam num processo. Presta atenção. Existem pessoas que podem provar o dom celestial, como Cornélio, que era um homem de boas obras, orava, jejuava, tá sabendo? Esses aqui são pessoas que estão a se tornar participantes do Espírito Santo.
Mas Cornélio não era uma pessoa que conhecia o Espírito Santo. Ele ainda não tinha o Espírito Santo. Atos capítulo 10 fala de um homem que orava, jejuava, buscava a presença de Deus. Está a ver? Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes estão num processo de libertação, num processo de busca pela presença de Deus para serem batizados. Está a ver? Até, vê só, o anjo do Senhor lhe apareceu. Quer dizer, são pessoas que provaram, se tornaram participantes. Mas ainda não houve o selo do Espírito Santo na vida de Cornélio. Quando é que houve? Apenas quando ele esteve em contato direto com Pedro. Daí sim, a Bíblia fala, de repente o Espírito Santo desceu, entrou neles. Aí sim, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Falaram em línguas e profetizavam. Magnificavam a Deus. Entendeu? Aí sim, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Entendeu? Mas antes disso não. Apesar de que ele orava, experimentava da palavra, provaram da palavra de Deus. E as virtudes do século. Entendeu? É impossível. Agora, esses que estão a provar, experimentaram-se todo o processo e depois se afastam dos caminhos de Deus, se tornam apóstatas. É impossível renová-los ao arrependimento. Por quê? Porque eles crucificam de novo o nosso filho, o nosso rei, o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Entendeu? Duas evidências de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo. Eu falo sempre, o fruto do Espírito e a renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia fala da mente de Cristo. Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo carrega a semente de Jesus, a natureza e o caráter de Jesus. A mente dele é renovada. O pensamento dele é santo, é transformado, ele é quebrado. Deus quebra a soberba. O Espírito Santo lhe convence do pecado, do juízo e da justiça. Está a ver? Ele produz frutos dignos de arrependimento. Suas obras refletem o caráter de Jesus. Ele é manso, ele é amor, ele é justiça. Ele é justo, até estou a falar. Ele ama, ele pratica o bem, ele faz o bem. Ele é, aleluia. Ele anda em santidade. Ele não vive pecando, porque a semente de Deus permanece nele. Agora, um filho de Deus que vive na prática do pecado, esse filho de Deus não. Entendeu? Deve-se ter cuidado. Nem todas as pessoas se converteram. Há pessoas que são convencidas e nunca convertidas. Estás a ver? Espécie de legalismo. Estás a ver? Falam que foram visitados pelo Espírito Santo. Houve uma voz que transformou a vida dele. Mas depois fruto, soberba, autoexaltação, se acha superior do que os outros. E depois está a dizer que ele se converteu. Não! Ele se convenceu e não se converteu. Amém? Vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. E disse também esta parábola aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Amém. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, ou se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Viste? Entendeste? Ele batia no peito, tentando se justificar, provando sua bondade diante de Deus. Ele se achava que era melhor do que os outros, se confiava em si mesmo, desprezando os outros. Tá sabendo? Ele se ensoberbecia pela sua santidade. Ele provava que era de Deus. Mas vê só, a Bíblia fala que ele foi reprovado, foi humilhado, porque ele se exaltou. Entendeu? Entendeu? Com esse tipo de santidade. Cuidado com esses homens que ficam a se comparar, se achando superior do que os outros, provando que eles são mais santos do que os outros. Ele é mais usado por Deus, só ele que é santo, só ele que é homem de Deus, todo mundo é do diabo, ele é o único que busca a santidade, ele é o único que é de Deus, todos são do diabo. Cuidado com esse discurso, discursos falsos, de pessoas que perderam o senso de justiça da realidade, movidos pela soberba. Entendeu, irmão? Cuidado com esses tipos de discurso. Não creia nisso. Amém? São pessoas que nunca nasceram de novo. A semente de Deus não está nele. Tá sabendo? O que está nele é a semente de Satanás. A semente de Lúcifer. Tá sabendo? Ele vai tentar fingir que nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Quem nasce de novo não fica se exaltando, se gritando. Amém? Quem nasce de novo é quebrado. Quem nasce de novo reflete a natureza de Jesus. Quem nasce de novo é manso como Jesus é, humilde de coração. Amém? Quem nasce de novo vive em justiça e santidade. Quem nasce de novo é um servo e não um senhor. Ele não se coloca no centro das atenções. Ele não exibe. Aleluia. Ele deixa que Deus que opera nele. Aleluia, como está escrito, é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Entendeu? Então tenha cuidado com esses tipos de discursos. Ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Amém? Entendeu? Meu irmão, você busca, se você nunca nasceu de novo, busca o selo do Espírito Santo. Oh, aleluia. Busca o selo do Espírito Santo. Peça para que ele possa te visitar. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Aleluia. A 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Entendeu? Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Entendeu? Entendeu? Significa que o Espírito Santo ele sela. Quando você recebe o Espírito Santo, você é selado. E se você é selado, significa que você não se apostata da fé. Você é marcado. O teu destino é seu. Conforme muita gente pensa, você é predestinado. Logo quando recebeste o Espírito Santo, ele te selou e você é predestinado. Significa que você já não tem como mais recair. Caída é diferente de recair, no sentido de que Paulo estava a se referir. Cair, você pode cair. Você ainda está sobre a semente de Adão. Você pode cair em tentação. Você quer muito mais. Mas o Espírito Santo em você gera o temor a Deus. Gera vigilância, santidade. A luta contra o pecado todos os dias. Estás a ver? Esse desconforto que você sente pelo pecado, por você ter o Espírito Santo, é que prova que você está selado pelo Espírito Santo. Olha o que diz a Bíblia. Oh, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Entendeu? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Entendeu? Deus já te predestinou para ser filho. Logo, quando você recebeu o Espírito Santo, estás predestinado. Quer dizer, o teu nome já está escrito no livro da vida. Significa que você já não tem como mais voltar para trás. Porque você é filho. Aleluia. Você é filho. O Espírito Santo que começou a obra dele em você, ele vai terminar. E você vai ter que perseverar até o fim, porque você vai ser salvo. Aleluia. É estranho, né? Como muita gente não acredita na doutrina da predestinação. É uma doutrina bíblica. Olha o que está escrito novamente em Romanos capítulo 8, versículo. Vamos ler Romanos 8. Olha o que está escrito. Vê. A doutrina da predestinação. É bíblica, né? É bíblica. Aleluia. É muito forte. É muito forte. Olha o que está escrito. No versículo 30. E aos... Aleluia. Vamos ler mesmo a partir do... versículo 29. Olha o que está escrito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Entendeu? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Entendeu? Entendeu por que a doutrina da predestinação é bíblica? É nessa perspectiva. E para terminar com a doutrina da predestinação, de que quando você é chamado por Deus e recebe o selo do Espírito Santo, e você já está selado com o Espírito Santo da promessa, aleluia. É muito forte. Muito forte. Oh, aleluia. Olha o que Jesus disse. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Tudo, olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 6, versículo 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscito no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desceu do céu? Bem? Então, até aqui a palavra do Senhor, e esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém.